Alô você, eu vou te fazer uma pergunta que muita gente não sabe responder. Como Deus pode ser um e ao mesmo tempo três? Isso é confusão ou revelação? Porque a Bíblia mostra algo poderoso. O Pai age, o Filho age, o Espírito age, mas não são três deuses, é um só Deus. E hoje você vai entender como a Trindade atua na sua salvação, como ela sustenta a igreja e como isso muda a sua vida hoje. Então comenta aqui, por favor, eu creio na Trindade, porque esta aula vai abrir a sua mente espiritual. E, evidentemente, a gente precisa deixar bem claro que vivemos uma geração que acredita em Deus, mas não entende Deus, e isto gera fé superficial, confusão doutrinária, vida espiritual fraca. Muita gente acha que Trindade é complicado, mas na verdade é fundamento da fé cristã. Sem entender isso, você não entende salvação, você não entende a igreja e nem a missão. Então vamos para a nossa aula, porque temos muito para aprender e estudar sobre o tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Eu aqui, Pastor Carlos Pereira, esse é o seu canal EBD na Veia. Alô você! E eu quero já louvar a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos ali da Assembleia de Deus de Tranquedo Neves, em Salvador. Nós estivemos ali junto com o pastor Felipe das Virgens e também o pastor Jonas Azevedo, que é o diretor do núcleo do IBAD, Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, os nossos queridos irmãos ali do nosso núcleo avançado em teologia. Glória a Deus, foi um prazer estar com vocês compartilhando a matéria Teologia Histórica. Nós demos uma passeada aí ao longo da história do primeiro século até os dias hoje, até os dias atuais, né? Passamos pela o período da Idade das Trevas, que nós chamamos, né? A Idade Média, e passamos também pelos pais da igreja, pelos pais apologistas, pelos antignósticos, e chegamos também aí à missão integral, falamos sobre a teologia da libertação, e precisamos estar sempre atento que o pensamento teológico ele vai evoluindo. E mais ainda que nós estamos estudando hoje a lição A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E ministrando sobre teologia histórica, nós chegamos, né, a uma conclusão também que o pensamento, né, teológico ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi sendo acrescido e aprimorado ao longo dos tempos. Interessante que no primeiro século, os estudiosos, os primeiros teólogos, eles tinham a ideia de que Jesus teria sido gerado. E a partir do momento que Jesus teria sido gerado, ele se tornava uma criatura. Mas a análise bíblica, sabemos que Jesus é Deus, porque ele estava no princípio com Deus, e evidentemente a palavra nos diz que ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava no princípio, antes mesmo que houvesse dia, né? O Senhor Jesus estava lá, o Cristo, né? Desde a eternidade presente. Agora vamos para a nossa aula, porque temos alguns assuntos aqui para tratarmos muito interessante, porque estaremos falando sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos então para o nosso texto bíblico. Nosso texto bíblico, querido amado, nosso texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Este é o nosso texto áureo. Agora vamos para a nossa verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. A nossa leitura bíblica em classe hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, os versos 11 a 13, né? E 1 Pedro,
capítulo de número 1, versos 2 e 3. Leamos, portanto, o texto áureo ou a leitura bíblica em classe. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos então para a continuidade do nosso estudo. Agora vamos à palavra-chave, né? Será a Trindade, né? O nosso assunto aqui final. E a introdução é o seguinte: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência da missão da igreja. Ela revela o agir corporativo do Pai, do Filho e do Espírito de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender esta verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Agora, quais são os objetivos da nossa lição? No ponto 1, queridos irmãos, o objetivo é mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. No ponto 2, nós teremos aqui explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. Glória a Deus. E no terceiro e último tópico, nós temos aí destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Agora, como é que está dividida a nossa lição? Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a Trindade e o plano redentor. O segundo tópico, a igreja e a comunhão com a Trindade. E o terceiro tópico, a igreja é enviada pela Trindade. No primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos. Eleitos segundo a presciência do Pai, redimidos pelo sangue de Cristo, santificados pelo Espírito, né, de Cristo, santificados pelo Espírito Santo. Redimidos pelo sangue de Cristo, é o segundo, e no terceiro, santificados pelo Espírito Santo. No segundo tópico, nós temos a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito. E no terceiro e último tópico, a igreja é enviada pela Trindade, nós temos a missão dada pelo Pai, o Filho comissiona seus discípulos e o Espírito Santo capacita e envia. A Trindade e o plano redentor. Estamos agora para estudarmos esse importante assunto, né? Que é a Trindade e o plano redentor. Bom, no nosso primeiro tópico, nós temos aqui, queridos e amados, no nosso primeiro tópico, né? Eleitos segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência, que vem do grego prognosco, significa conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Romanos 8, 29. Aqui vale a pena a gente destacar uma coisa, veja bem. A presciência de Deus é um atributo que pertence a Deus. São os chamados na teologia de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, Deus não transfere a sua presciência para ninguém. Então, do ponto de vista bíblico, Deus sabe quem vai ser salvo, mas eu tenho que lhe informar uma coisa: Deus não vai falar para ninguém. Ninguém vai saber se o outro é salvo ou não, vai ser salvo no futuro, porque a presciência de Deus é algo, é um atributo não comunicável.
O que seria isso? Só Deus sabe. Até porque, do ponto de vista prático, seria algo assim difícil de absorver. Imagine se alguém chegasse e dissesse: olha, você não está predestinado para a salvação. Então não adianta você ser crente, porque no final você vai para o inferno. Isso é horrível. Que gosto teria a vida? Ora, presciência do futuro somente Deus tem. E Ele não revela a ninguém, ok? Vale esta palavra aí para que a gente fique bem atento que nenhum ser humano, nas suas faculdades mentais, né, coerentes, vai determinar quem tem ou quem foi predestinado por Deus ou quem não foi, ok? Vamos lá. Nosso segundo tópico aí é no 1.2, redimidos pelo sangue de Cristo. Igreja é o resultado direto direto da obra redentora do Filho. Nela os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse enunciado temos a atuação do Pai que elege e do Filho que redime com seu sangue. Ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. No nosso 1.3, santificados pelo Espírito. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. O termo santificação, que é agiasmos do grego, indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. E aqui, na nossa sinopse, nós temos o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. A salvação é uma obra trinitária. Agora veja bem, aqui nessa parte, a trindade na salvação, nós precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia mostra algo poderoso. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito santifica. Isso não é teoria, é prática espiritual. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplica. Então guarde já esta palavra aqui. Salvação não é obra de uma pessoa, é obra da Trindade Santa. Aleluia, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a nossa representação gráfica, para ficar bem sintetizado o que nós acabamos de falar, a Trindade, o plano redentor, a eleição da igreja, o plano eterno da eleição, eleitos pela presciência do Pai. Deus escolheu a igreja antes da fundação do mundo com base em seu conhecimento prévio, o conceito de prognosco, que é o termo grego que significa conhecer de antemão, indicando que Deus anteviu quem creria em Cristo. Plano anterior à existência, a eleição, Efésios capítulo 1, verso 4, é um ato soberano que precede o tempo e a própria humanidade. Então, vejamos aqui a cooperação da Trindade na salvação. Primeiro, o Pai elege. O Pai é o autor, planejador, soberano do plano de redenção desde a eternidade. Aí o Filho redime. O Filho é aquele que executa a obra expiatória através do seu sangue para resgatar a igreja. E o Espírito Santo, o agente que aplica a salvação, convencendo do pecado e separando o crente para Deus. Vamos então, meus amados irmãos, agora para o nosso segundo tópico, o segundo tópico da nossa lição, que é a igreja e a comunhão com a Trindade. Bom, isso aqui é muito bom porque no 2.1 nós temos comunhão com o Pai. Eu sempre utilizo a expressão que o cristianismo é uma religião de comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos.
Não tem como você querer desenvolver um cristianismo isolado, tá? Como faziam os primeiros, as primeiras eras cristãs, né? Que tinham os monastérios, né? Que eram, na verdade, comunidades fechadas que todos estavam ali buscando a santificação. Não, não, era muito mais. O evangelho não se coloca a luz debaixo do alqueire, não se coloca a luz debaixo de uma mesa. Você coloca acima da mesa para que ela possa clarear toda a casa. Então, o objetivo sempre é que a igreja estivesse sim brilhando no mundo, onde ela precisa brilhar. Então, 2.1 Comunhão com o Pai. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Permanecer neste amor denota verdadeira comunhão, que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Bom, o nosso 3.2, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, à verdade e à vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para esta dádiva. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Bom, agora o nosso terceiro o 3.3, comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. E aí nós chegamos, à sinopse do nosso segundo tópico. E a igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Bom, a igreja só existe porque o Pai ama, o Filho salva, o Espírito habita. Sem isso, não existe vida espiritual real. E observe bem, a comunhão com Deus ela é trinitária. Pega esta visão. Você não se relaciona com um Deus distante. Você vive em comunhão com o Deus trino, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vamos então para a nossa representação gráfica aqui, que é muito interessante. A igreja e a comunhão com a Trindade. Comunhão com o Pai, o amor como fonte. O relacionamento com o Pai é mantido ao permanecer em seu amor e obedecer os seus mandamentos. A comunhão com o Filho, acesso e vida, Cristo é o único mediador que garante acesso ao Pai e a posse real da vida eterna. Comunhão com o Espírito, unidade e oração. O Espírito Santo promove a reconciliação e preserva a unidade cristã através da vida de oração. Sustento e unidade no corpo. Isso aqui é muito significativo porque precisamos destacar muito bem. A Trindade como sustento da igreja, a vida cristã é sustentada pelo amor do Pai, pela graça de Cristo e pela comunhão do Espírito. E unidade é preservada pelo Espírito. A verdadeira unidade não ocorre por celebrações humanas, mas pela vida em comunhão e amor sacrificial no Espírito. Glória a Deus. E aí nós vamos para o nosso 3.3, O 3.3 aqui da nossa lição. Vamos, portanto, para o 3 ponto agora da nossa lição, que a igreja é enviada pela Trindade. Glória a Deus. Bom, 3.1, a missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero citar mais uma vez esta frase do texto de 1
Primeira carta do apóstolo Paulo, Timóteo, capítulo 2, verso 4. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos para o nosso 3.2. O Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Agora, no nosso 3.3, o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá o poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Glória a Deus. E aí nós chegamos, meus amados irmãos, à nossa sinopse, ou portanto o resumo do nosso terceiro tópico, que é: a missão da igreja é trinitária, o Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito capacita. Agora, nós vamos para a nossa... Aqui ainda nós temos o seguinte: é muito importante que nós deixemos a última parte aqui, a Trindade na missão. Aqui entra algo forte: a igreja não nasceu por acaso. Ela foi enviada pelo Pai, comissionada pelo Espírito, capacitada pelo Espírito. Atos nos mostra: o Espírito dá poder, direciona, envia, e aí você tem que guardar. Sem o Espírito não há missão, não há poder, não há avanço. E agora eu quero confrontar um pouco você. Agora eu preciso ser direto. Tem gente que ignora o Espírito, reduz Jesus e não entende o Pai. E cria um Deus distorcido, mas a Bíblia mostra: Deus é revelado plenamente na Trindade. Não é opcional, é essencial. Agora eu preciso fazer algumas perguntas para você. E essas perguntas, quem deve dar a resposta, evidentemente, é você. Você vive dependendo do Espírito? Você tem comunhão com Cristo? Você anda na vontade do Pai? Então guarde esta palavra. Não é só acreditar em Deus, é viver em relacionamento com a Trindade. E se essa palavra falou com você, comenta agora: eu creio na Trindade. Compartilha com alguém que precisa entender isso. E se inscreve no canal, porque aqui é EBD na Veia, Bíblia explicada com profundidade, com clareza e com poder. Que Deus abençoe você e a sua vida